Carros para quem ganha até R$ 2.000 por mês. Tem um salário fixo, está pensando em comprar um carro ou trocar de carro, mas está preocupado se aquele carro que você vai escolher vai comprometer seu orçamento, vai encaixar na sua renda. Então vem comigo que nesse vídeo eu trago várias sugestões interessantes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E é claro que aqui foram utilizados alguns critérios para poder montar essa lista. Eu não vou só citar carros aqui ao acaso, não. Vou trazer algo a mais, que é o máximo de informação possível, o máximo de levantamento de preços do que você vai gastar por mês com um carro, para você saber de fato se aquele carro vai se encaixar no seu orçamento ou não. Então, só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2022. Começando aqui com o primeiro da lista. Ford Fiesta 1.6 8 válvulas flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2005. Tabela FIP desse carro hoje tem R$ 17.450. Imaginando que você já comprou esse carro ou tem o dinheiro para comprar. Então, como que seriam os gastos ali por mês? Primeiro, eu peguei aqui um dado do site da KBB informando qual seria a quilometragem média que a maioria dos motoristas rodam no Brasil. Então esse dado mostra que é em torno de 13 mil quilômetros por ano. Fazendo a continha básica, o brasileiro roda em média 1.083 quilômetros por mês. Beleza. E vamos partir de uma ideia que você vai ficar com esse carro aí aproximadamente 3 anos, que é a média também que as pessoas costumam ficar com o carro. Há mais tempo era menos um pouco, né? As pessoas trocavam de carro com um pouco mais de facilidade. Hoje está um pouco mais complicado, mas vamos pegar aqui 3 anos como base. Então você já comprou um carro desse? Primeira coisa que você vai ter que ter em mente são os gastos com a transferência, né? Taxa de transferência de propriedade, esse ano está em R$ 233,74. E as placas Mercosul, se você tiver comprado esse carro de outro município e ele não tiver vindo com as placas instaladas, média de R$ 300 aqui na minha região. Então, somando esses dois valores e dividindo pelo tempo que você ficaria com esse carro, né, 36 meses, 3 anos, esse custo seria diluído em R$ 14,83 por mês. Esse é o primeiro subtotal, vai anotando aí para a gente poder somar tudo ao final. Em segundo aqui vem os custos anuais, né? Custos de documentação, seguro. E começando aqui pelo IPVA, aqui em Minas Gerais é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor da tabela FIP. E tiveram algumas mudanças excepcionais aqui no meu estado esse ano para fazer o cálculo da cobrança do IPVA, mas peguei aqui o valor do IPVA desse ano para termos como base. Então 4% ficou em R$ 698 de IPVA. Taxa de licenciamento, o valor cobrado aqui esse ano foi de R$ 135,95. E o seguro, como é um carro aqui com mais de 10 anos de uso, já expliquei isso em vários vídeos anteriores, mas geralmente as seguradoras mais convencionais não querem fazer uma cotação de seguro já para um carro dessa idade. Já fica um pouco mais difícil de encontrar peças, quando encontra um pouco mais caro. Então, tem um seguro aqui na modalidade de cooperativa, que pode ser que queira fazer uma cotação com um pouco mais de facilidade. Aqui na minha região, fica numa média de R$ 120 por mês, ou seja, R$ 1.440 por ano. E aqui eu não vou falar de depreciação, porque estamos falando apenas dos gastos mensais. A depreciação é um valor que você só vai ter ele efetivamente nas mãos ou vai ter perdido ele quando você revender o carro lá na frente. Então, vamos nos preocupar aqui com gastos pontuais que todo mês você vai ter ou vai ter por ano e vai precisar diluir isso aí a cada mês. Então, somando IPVA, seguro e licenciamento e dividindo por 12, né, porque todo ano você vai precisar pagar isso aí, ficou um custo total mensal de R$ 189,50. Também outro subtotal para a gente somar ao final. E vamos falar de manutenção agora, né? Custos aí da revisão preventiva desse Fiesta. E toda a manutenção aqui que eu falar, para um carro e para o outro, vamos considerar que não tendo lá no manual do proprietário, eu não tendo encontrado informações que saem fora da média, eu coloquei aqui uma média aqui de desgaste de pastilhas de freio e outras peças que vamos ver um pouco mais à frente no vídeo. Mas aqui, em média, eu coloquei que um kit de pastilhas de freio dá para rodar uns 30 mil quilômetros. Dependendo da sua forma de guiar, você consegue rodar até bem mais que isso. Mas numa média de 30 mil quilômetros.
e as pastilhas de freio desse carro custaram R$ 105. E como sabemos que o brasileiro roda em média 1.083 km por mês, fizemos a conta lá no início do vídeo, dividindo esse valor e diluindo ele aqui por mês, ficou um custo de R$ 3,79 por mês com pastilhas de freio. Vamos somando, né? Passando aqui para os discos de freio, o par ficou em R$ 336 e os discos de freio eu coloquei uma média de 60 mil quilômetros. Então um custo de R$ 6,07 por mês. Já as velas, coloquei aqui uma média de 30 mil quilômetros para essas velas aí do Fiesta. O kit custa R$ 94, então vai dar um custo aí de R$ 3,39 por mês, em média. Já os pneus, as medidas aqui são as 175/6514, encontrei aqui uns Continental Power Contact e ficaram em R$ 1.436 os 4 pneus. Uma média que os pneus rodam nos carros aí é de 30 mil quilômetros. Dependendo da região que você mora, dependendo do uso que você faz de um carro, pode rodar até bem mais ou até bem menos também. Mas aqui diluindo esse valor por mês, daria R$ 51,86 com pneus. Já o óleo de motor, especificação aqui da Ford, né? 5W30, esse motor pega 4,1 litros com a troca do filtro. Então eu cotei 5 litros de um ar Cedelco 100% sintético. R$ 270. E geralmente óleo de motor, o ideal, recomendável é você trocar ele ali a cada 6 meses. Então você vai fazer 2 trocas de óleo por ano, o que daria um custo total de R$ 540 com troca de óleo no ano, mas diluindo isso aqui no mês dá R$ 45. Correia de acessórios ficou em R$ 96. Coloquei ela aqui para 30 mil quilômetros, geralmente é o que se troca. O custo mensal dela ficou em R$ 3,47. Já esse carro aqui utiliza corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva. Então, nem vou somar aqui para não ter confusão no final, né? Então, não é um custo mensal que você vai ter ali que ficar diluindo, né? Talvez, muito raramente, você precise fazer essa substituição. Filtro de ar do motor, R$ 24 para uma quilometragem em média de 15 mil quilômetros, dá um custo mensal de R$ 1,73. Já o filtro de óleo, R$ 48 e ele seria interessante você trocar juntamente com cada troca de óleo. Então você vai gastar 2 filtros desses por ano. Diluindo isso aqui por mês dá R$ 8. Filtro de combustível, R$ 49, dura em média aí uns 15 mil quilômetros também. Diluindo isso aí por mês dá R$ 3,54. E o filtro de cabine, R$ 33, também é interessante você trocá-lo a cada 6 meses para evitar maiores problemas ali, né, de rinite e outras coisas que podem ser causados por fungos e ácaros que se alojarem ali nesse filtro de ar. Então, o custo mensal dele fica em R$ 5,50. Amortecedores, os 4 aqui, contei da Monron, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, ficaram em R$ 1.059. E eu coloquei a quilometragem média desses amortecedores para 80 mil quilômetros. Também pode variar muito dependendo da região que você mora. Então, nessa média, os amortecedores vão ter um custo mensal de R$ 14,34. E estamos falando de carro aqui de transmissão manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido do câmbio. Então, somei aqui todos esses custos mensais que eu falei e deu um total mensal de peças apenas de R$ 146,69. E é claro que essas peças não vão ser trocadas por mágica, né? Tem que colocar aí também um custo estimado de mão de obra. É difícil estimar um valor de mão de obra aqui que atende a todas as regiões do Brasil. Cada cidade, cada estado tem médias de valores diferentes. Eu coloquei aqui por base, mais ou menos, um valor de mão de obra 3 vezes menor que o valor das peças. Sabemos que dependendo da peça, o valor de mão de obra é praticamente o mesmo. Mas, por exemplo, numa troca de óleo, geralmente aqui na minha região, nem se cobra mão de obra para trocar o óleo, né? Claro que talvez vai estar até ali embutido no valor do óleo mesmo, né? Mas efetivamente não é cobrado ali, não é discriminado valor de mão de obra para troca de óleo. Então, seria só o valor da peça. Por exemplo, a troca de amortecedores, que custaram para esse carro aí R$ 1.059, não vai gastar todo esse valor de mão de obra também, né? Talvez ficaria ali nos 200, 300 reais, 400 de mão de obra para fazer essa troca completa. Então, coloquei uma estimativa dessa para termos apenas um parâmetro e termos uma comparação mais justa com outros carros que eu falar aqui mais à frente nesse vídeo. Então, mais outro subtotal. E após isso, você também vai ter custos relacionados a combustível, não é? E aqui também varia um pouco, depende do tanto que você vai rodar com esse carro por mês. Como eu peguei aquela média lá, né, que o brasileiro roda
1.083 km por mês ou 13.000 km por ano, eu vou utilizar essa referência aqui para calcular quanto você gastaria de combustível por mês. Então, o preço do litro de gasolina, em média, aqui na minha região agora, está cotado a R$ 4,79. E eu peguei aqui também os dados de ficha técnica relacionados ao consumo médio desse Fiesta aqui em análise. Na gasolina ele faz 8,1 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na estrada. Tirando essa média, porque você não vai rodar talvez só na estrada ou só na cidade. Então, coloquei aqui um circuito misto. Então, essa média ficaria em 10,5 km por litro. Então, você rodando 1.083 km por mês com um custo de combustível a R$ 4,79 o litro, você vai gastar por mês R$ 494,21 com combustível. Lembrando que para cada realidade, para cada pessoa, esse valor pode ser bem diferente. Se você viaja muito, é representante ou trabalha muito com carro, esse valor pode ser bem maior. Diga aí pra gente nos comentários quanto você gasta com combustível. Em vídeos futuros eu posso tentar refinar ao máximo esse cálculo para a gente poder chegar no valor mais real possível. E também para você que roda mais dentro de cidade ou utiliza o carro mais durante os fins de semana, diga pra gente também nos comentários quanto você roda em média por mês aí com o seu carro, para a gente ter uma ideia mais real aqui de vocês que assistem os meus vídeos. Então, ok. E também somei aqui um custo extra de R$ 200 por mês, que eu vou utilizar esse para os outros carros que eu falar aqui nesse vídeo. Por que esse custo extra? Porque não são só essas peças que eu falei que você vai trocar. Você pode ter imprevistos, manutenção não programada. Por exemplo, não falei aqui de embreagem, mas dependendo da quilometragem ela pode acabar, pode desgastar e você precisa trocar. E esse desgaste de embreagem ele é muito variável. Eu mesmo tive um carro com 125 mil quilômetros que nunca tinha sido aberta a caixa de câmbio, então a embreagem ainda era original, mas já vi carros aí acabando com embreagem com 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros. Então vai muito do conjunto da embreagem ali, se é de qualidade ou não, vai muito também da forma de guiar. Então tudo isso entra na conta. Também não falei de caixa de direção, que não é um item de troca periódica preventiva, mas você pode dar um azar dela dar problema na sua mão e você precisar trocar. Então eu diluí ali um custo mensal de R$ 200, que no final do ano daria R$ 2.400 para eventualidades, você não ficar na mão e não ficar com o carro parado na garagem por falta de grana para poder arrumar, não é verdade? Então, somando aqui os subtotais de custos de transferência, custos anuais de documentação e seguro, custos de peças, custo de mão de obra, custos com combustível e custos extras. Tudo isso somado, esse Fiesta vai te dar uma despesa média mensal de R$ 1.094,11. Aí você pode me perguntar, mas eu ganho salário de R$ 2.000, então dá para manter? Depende também. Você ganha R$ 2.000 por mês, mas quanto você gasta com as suas despesas fixas mensais, né? Água, luz, internet, telefone, aluguel, outros gastos extras, compra do supermercado, compra do mês, algum gasto ali extra que você não está esperando. Esses 1.094 cabem dentro do seu orçamento? É isso que você tem que me dizer. Então, não adianta você ter ali R$ 2.000 de salário bruto. Você tem que ter um valor ali livre, sobrando para você manter esse carro. Vamos para o segundo da lista, nessa mesma pegada. Volkswagen Gol Power 1.6 8 válvulas flex, câmbio manual, 4 portas, ano 2004. Tabela FIP está em R$ 22.545. Pegando aqui os mesmos parâmetros, então não vou me delongar muito no que eu já falei. Custo de transferência e placas é o mesmo, então vai dar o mesmo subtotal, R$ 14,83. E PVA muda um pouquinho por causa da tabela FIP, né? No caso do Gol aqui ficou em R$ 901,80, mas a taxa de licenciamento e o seguro são os mesmos, porque taxa de licenciamento é fixa e o seguro também é a mesma linha de raciocínio aqui para o Gol, né? Um carro com mais de 10 anos de uso. Então o custo mensal com relação à documentação e seguro do Gol ficou em R$ 206,48. Falando aqui em peças, né? E considerando a mesma durabilidade de todas elas aqui comparadas com o Fiesta.
Então, pastilha de freio do Gol é R$ 85,00, par de discos de freio dianteiros R$ 209, kit de velas R$ 115, pneus medidas 185/6014 R$ 1.920, óleo de motor R$ 176,00, aqui ele pega 3,5 litros com a troca do filtro, aqui tem que utilizar o óleo VW50200, 5W40, coloquei aqui um Shell Max Performance, correia de acessórios da Gates R$ 118,00, kit de correia dentada com tensor também da Gates R$ 156,00, parte de filtros aqui, todos da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor R$ 30,00, filtro de óleo R$ 40,00, filtro de combustível R$ 43,00 e o filtro de cabine R$ 34,00. E os amortecedores, os 4 aqui da Morro, modelo Morromatic Plus, não são pressurizados a gás, então são um pouco mais baratos no Gol, R$ 575,00. Esses preços que eu falei são os preços de custo dessas peças. E esses valores diluídos por mês estão descritos aí ao lado do preço total. Então, somando esses valores diluídos por mês de cada peça dessa, vai dar um custo total mensal com peças de R$ 144,95. Somando aqui uma mão de obra também 3 vezes abaixo desse valor, R$ 48,32. Falando de combustível, preço do litro, mesma coisa, né? Claro, para todos os carros que eu falar. Média de quilômetros rodados por mês também, mesma coisa, 1.083 quilômetros. O consumo aqui do Gol é um pouco diferente, 10,4 km por litro na cidade e 3,7 na estrada. Então o consumo médio geral dele ficou em 12,1. Fazendo a mesma conta, o custo total mensal com combustível ficou em R$ 430,64. E somando também um custo extra aqui com manutenção não programada por mês de R$ 200, você vai ter um gasto total por mês com esse carro de R$ 996,89. Já ficou um pouquinho mais interessante que o Fiesta, não é verdade? E isso porque o Gol ainda tem uma manutenção a mais que o Fiesta, que é relacionado à troca de correia dentada. Porém, os amortecedores do Gol aqui ficaram bem mais baratos, bem mais acessíveis. Então, o Gol sai um pouco na frente nesse quesito. Terceiro da lista, Honda Fit EX 1.5 16 válvulas, gasolina, câmbio manual, ano 2005. Tabela FIP desse carro está em R$ 23.032. Custos de aquisição, mesma coisa, R$ 14,83 por mês. IPVA desse carro ficou em R$ 921,28. Taxa de licenciamento também mesmo valor e seguro também da mesma forma. Então, os custos anuais diluídos aqui por mês ficaram em R$ 208,10. Falando de peças, kit de pastilhas de freio dianteiras aqui da Cobrec, todas que eu falar no vídeo aqui também são da Cobrec, R$ 125,00. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 308,00. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 118,00. Pneus, as medidas são 175/65/14 por R$ 1.436, também da Continental. Óleo de motor, R$ 174,00. Porém aqui tem um detalhe que eu peguei lá do manual do proprietário desse Fit, que esse óleo não precisa ser trocado a cada 6 meses. Lá dá para esperar um prazo de 1 ano. Então o custo aqui diluído por ano ficou em R$ 14,50. Proporcionalmente ficou um pouco mais barato comparado com outros veículos que eu falei até o momento. É claro que dá para você esperar 1 ano ou 10 mil quilômetros ali em alguns carros desses que eu falei. Porém, dependendo do trajeto que você pega, dependendo da sua forma de conduzir, dependendo do trânsito, se você se enquadra mais naquelas condições de uso severas, é interessante você tentar antecipar um pouco essa troca de óleo para 6 meses ou 5 mil, 6 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Mas como lá no manual da Honda não tem essa exigência, então não coloquei aqui. Correia de acessórios da Gates, R$ 57,00. Kit de corrente de distribuição, que esse motor também utiliza, não vai entrar custos aqui mensais, obviamente. Falando de filtros também aqui, todos da Manfilter. R$ 65,00 o filtro de ar, R$ 43,00 o filtro de óleo. E se o óleo do motor é trocado uma vez por ano, o filtro de óleo também vai ser trocado uma vez por ano. Então o custo também diluído dele ficou um pouco mais baixo. Filtro de combustível R$ 19,00 e o filtro de cabine R$ 34,00.
Amortecedores, os 4 aqui já encontrei da Caiaba, modelo Excel G, pressurizados a gás, ficaram em R$ 1.276. Para 80 mil quilômetros, um custo diluído de R$ 17,28 por mês. Então, esse custo total mensal com peças aqui para o Honda Fit ficou em R$ 115,35. Dividindo por 3 para a gente saber mais ou menos ali o custo de mão de obra, R$ 38,45 por mês. Combustível, mesma situação, porém o consumo aqui do Fit ele é um pouco melhor. 11 km por litro na cidade e 15 na estrada. Então, um consumo médio geral de 13 km por litro. O custo total mensal com combustível de R$ 399,17. Somando isso a um gasto extra não programado, não esperado de R$ 200 por mês, o Fit tem um gasto total mensal de R$ 937,44. Bem interessante. Mais interessante ainda vai ser o próximo carro dessa lista. Você vai se surpreender com esse sedã médio bem barato de manter que eu vou falar dele agora. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quarto da lista, temos um Chevrolet Astra Sedan CD 2.0 8 válvulas a gasolina e câmbio manual ano 2002, antes do facelift, por R$ 17.466 de tabela FIPE. Custos de aquisição são os mesmos, o que gera um total mensal de R$ 14,83. IPVA ficou em R$ 698,64, taxa de licenciamento também mesmo valor e seguro também mesmo valor. Então os custos anuais diluídos aqui por mês ficaram em R$ 189,55. Olha só, ainda mais barato que o Gol e que o Fit. Bem interessante, né? Falando agora de manutenção, aqui tem uns detalhes extras que eu peguei lá do manual do proprietário. Vou falando aqui ao longo dessa lista. Pastilha de freio R$ 199 para 30 mil quilômetros. Par de discos de freio dianteiros R$ 347 para 60 mil quilômetros. Velas. Lá no manual fala que devem ser trocadas a cada 30 mil quilômetros ou 2 anos, o que ocorrer primeiro. Como o brasileiro roda em média 1.083 km por mês, ou seja, 13 mil km por ano, em 2 anos ele vai rodar 26 mil km. Ele ainda não terá completado os 30 mil quilômetros para trocar as velas, mas já vai ter completado 2 anos de uso. Então, devem ser trocadas por tempo, não por quilometragem. Se você roda mais do que essa média, provavelmente vai trocar as velas por quilometragem, não por tempo. Então, o custo das 4 velas é bem barato, R$ 80. Esse valor diluído em 2 anos, ou seja, 24 meses, dá um total de R$ 3,33 por mês que você vai gastar com velas. Já os pneus, as medidas aqui são as 185/65/14, contei aqui também pneus da Continental, para uma média de 30 mil quilômetros rodados, R$ 1.720 o custo total dos pneus. Diluindo isso aqui em 30 mil quilômetros, ficou o custo mensal de R$ 62,11. Óleo de motor, exigência lá do manual do proprietário para condições severas de uso. É uma troca a cada 6 meses ou 7.500 km, o que ocorrer primeiro. Se fizermos uma continha básica aqui, saberemos que em 6 meses ainda não teria atingido os 7.500 km rodados, então trocaria esse óleo também por tempo. E esse motor pega 4,5 litros com a troca do filtro e a viscosidade aqui recomendada, dentre várias outras, mas a mais comum utilizada aqui é a 20W50. Então 5 litros de um Castrol GTX mineral ficaram em R$ 155, um custo diluído por mês de R$ 25,83. Correia de acessórios da Gates, R$ 49 para 30 mil quilômetros. Kit de correia dentada, lá no manual também fala dela. A troca deve ser feita a cada 4 anos ou 60 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. No caso aqui dessa quilometragem média, vai ter que ser feita a troca por tempo. Então, essa correia com o tensor ficou em R$ 193, um custo diluído mensal de R$ 4,02. Filtros, filtro de ar.
deve ser trocado a cada 2 anos ou 30 mil quilômetros. Aqui, os 2 anos vão chegar primeiro. E o filtro ficou em R$40. Já o filtro de óleo, trocado juntamente com o óleo do motor, R$23. Filtro de combustível, R$30, e ele deve ser trocado a 2 anos ou 30 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. E o filtro de cabine, lá no manual não tem recomendação, mas a minha recomendação aqui, por experiência própria, é a troca a cada 6 meses. E o custo dele é de R$33. Então, um custo diluído mensal de R$ 5,50. Amortecedores, os 4 aqui da Morro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás para 80 mil quilômetros, R$ 1.514, custo médio mensal de R$ 20,50. Então, somando esses custos médios mensais, o Astra vai te dar um gasto médio mensal de R$ 143,27, mais R$ 47,76 por mês de mão de obra. Já os gastos relacionados a combustível vão ser também um pouco mais elevados. Por quê? Aqui ele é um carro com consumo um pouco mais elevado, ele faz 9,5 km por litro na cidade e 3,6 na estrada, fazendo a média geral ficar em 11,6 km por litro. Então, o gasto total com combustível vai ficar em R$ 449,28, somando aos R$ 200 de gastos extras não programados. O custo médio para você manter um Astra desse aí por mês ficou em R$ 996,93, ainda abaixo dos R$1.000, bem próximo de outros que eu já falei até o momento. Mas passando aqui para o quinto da lista, para você que quer um carro mais compacto, Renault Clio Expression 1.0 16 válvulas flex câmbio manual, ano 2015, tabela FIPE está em R$ 29.386. Custos de aquisição, mesma coisa, ficou em R$ 14,83 por mês. IPVA desse carro já ficou um pouquinho mais caro, R$ 1.175,44. Custo de taxa de licenciamento, mesma coisa. Já o seguro, como é um carro com menos de 10 anos de uso, mais fácil de fazer um seguro para ele, eu vou colocar aqui uma média de 5% sobre o valor da tabela FIPE. É um percentual que eu costumo cotar para os vídeos aqui do canal, fica mais justo para várias situações, mas dependendo da sua realidade, da sua idade, do uso que você faz desse carro, da região que você mora, ou se você já tem bônus, esse valor pode ser maior ou menor. Mas aqui, para essa situação, o seguro desse Renault Clio vai ficar em R$ 1.469,30. Então, somando aqui os custos de documentação, seguro e licenciamento e diluindo isso aqui por mês, vai dar um gasto total de R$ 231,72. Falando aqui de peças, sem surpresas, sem segredos. Pastilha de freio R$ 65, discos de freio R$ 309, velas a R$ 106, pneus R$ 1.540, as medidas são as 175/7013, também cotei eles aqui da Continental. Óleo de motor pega 4 litros, viscosidade recomendada 5W40, coloquei um Shell Max Performance, R$ 176 os 4 litros. Correia de acessórios, aqui esse motor utiliza duas, uma para direção hidráulica, outra para o ar-condicionado, cotei da Gates, as duas ficaram em R$ 76. Já o kit de correia dentada com tensor também da Gates, 313. Filtros, aqui cotei todos da MAHLE, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 35, filtro de óleo também R$ 35, filtro de combustível R$ 24 e o filtro de cabine R$ 27. Amortecedores, os 4 aqui da Morro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, R$ 1.329. Isso dá um custo total mensal de peças para o Renault Clio de R$ 143,34, mais uma mão de obra de R$ 47,78. Custos com combustível. Esse carro tem um consumo médio na cidade de 3,1 km por litro e na estrada 14,3, bem econômico. Então a média global de 13,7 km por litro, gerando um custo médio mensal com gasolina de R$ 378,77, mais R$ 200 de gastos extras, R$ 968,66. Também bem acessível de manter. Sexto da lista, falando de novo aqui de Chevrolet, Classic LS 1.0 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2014, FIPE R$ 28.219. Custos de aquisição, mesma coisa. Custos anuais, IPVA R$ 1.128,76,
E o seguro R$ 1.410,95. Também aqui um carro com menos de 10 anos de uso, então o cálculo será em 5% sobre o valor da tabela FIPE. Total de custos anuais diluídos por mês, R$ 222,97. Cesta de peças, pastilha de freio R$ 98,00, discos de freio R$ 205, velas, a recomendação lá do manual do Classic, serem trocadas a cada 30 mil quilômetros ou 3 anos, o que ocorrer primeiro. Aqui sabemos que os 30 mil quilômetros chegarão primeiro. Para velas de R$ 62,00 aqui já o kit com 4 velas, o valor médio mensal ficou em R$ 2,24. Pneus medidas 165/73, também encontrei aqui os Continental, por R$ 1.500. Óleo de motor, recomendação, uma troca a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros, dependendo das condições de uso. Então, na pior das hipóteses aqui, especificação 5W30, esse motor pega 3,5 litros, então cotei 4 litros de um Acedelco 100% sintético, R$ 216,00, dando um custo médio mensal de R$ 46,80. Correia de acessórios, Poli-V, recomendação, troca a cada 5 anos ou 50 mil quilômetros, a correia custa R$ 46,00. Kit de correia dentada custa R$ 196,00. Mesma recomendação, troca a cada 5 anos ou 50 mil quilômetros. Já falando aqui de filtros, todos da Manfilter. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 20,00. Recomendação de troca, 3 anos ou 30 mil quilômetros. Filtro de óleo, mesma recomendação lá do óleo, a cada 6 meses ou 5 mil quilômetros. Custo do filtro, R$ 23,00. Filtro de combustível, aqui ele custa R$ 30,00 e a recomendação é que seja feita uma troca por ano ou a cada 10 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. E o filtro de cabine, R$ 41,00, deve ser trocado a cada 6 meses. Amortecedores, os 4 aqui eu cotei da Monro, modelo Monro Matic Plus, não são pressurizados a gás, mas trocados a cada 80 mil quilômetros terão um custo total aqui de R$ 1.046,00. Isso por mês dá R$ 14,16. Tendo assim um custo total de peças por mês de R$ 145,64. Mão de obra, R$ 48,55. Custo com combustível, consumo na cidade é 10,4 km por litro, na estrada 13 km por litro, dando uma média global de 11,7. Isso dá R$ 443,52 em média por mês de gasto com combustível. Mais R$ 200,00 de custos extras, o Classic ficou em R$ 1.026,96 de custo total médio mensal. Olha que curioso, o Classic está um pouco mais caro de manter comparado com o Astra, por exemplo. Falando aqui do sétimo da lista, Fiat Palio ELX 1.4 8 válvulas flex, câmbio manual, ano 2010, tabela FIPE R$ 29.731. Custo de aquisição ficou em R$ 14,83, IPVA R$ 1.189,24. Aqui é um carro com um pouco mais de 10 anos de uso, então o seguro na modalidade cooperativa deu R$ 1.440 por ano, o que dá R$ 120 por mês. Então, um custo total mensal relacionado aos gastos anuais de documentação e seguro de R$ 230,43. Peças aqui do Palio, sem segredos também. Pastilhas de freio R$ 65,00 para 30 mil quilômetros. Discos de freio R$ 250,00 para 60 mil quilômetros. Velas R$ 103,00 para 30 mil quilômetros. Pneus medidas 185/60/14 para 30 mil quilômetros ficaram em R$ 1.920. Óleo de motor, uma troca a cada 6 meses. Aqui é o óleo 5W30 e esse motor pega 2,7 litros com a troca do filtro. Cotei um Silenia K, ficou em R$ 159,00 os 3 litros. Correia de acessórios, esse motor utiliza duas também, uma para direção, outra para o ar-condicionado. Coloquei aqui para 30 mil quilômetros, R$ 94,00. Já o kit de correia dentada com tensor também da Gates para 30 mil quilômetros, R$ 130,00. Já os filtros, cotei todos aqui da MAN. Filtro de ar para 15 mil quilômetros, R$ 26,00. Filtro de óleo a cada 6 meses, R$ 35,00. Filtro de combustível para 15 mil quilômetros, R$ 30,00. E o filtro de cabine a cada 6 meses, R$ 26,00. Amortecedores, os 4 aqui da Monro, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás. Para 80 mil quilômetros, R$ 983,00. Amortecedores do Palio aqui também tem preço bem acessível, dando um custo total mensal de peças de R$ 142,03. Mão de obra de R$ 47,34. Custos com combustível. Esse carro tem uma média de 9,5 km por litro na cidade e 12,8 na estrada, dando uma média total geral global de 11,2 km por litro. Custo médio mensal com combustível, R$ 465,40.
custos extras de R$ 200, total de R$ 1.052,68. Aqui também um custo, na média, bem interessante comparado com os outros concorrentes que vimos até o momento. Oitavo da lista, Toyota, não poderia faltar nesse vídeo, né? Etios XS 1.3, 16 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2013, tabela FIPE R$ 38.897. Custos de aquisição diluídos por mês, R$ 14,83. Custos anuais, IPVA ficou em R$ 1.555,88. Taxa de licenciamento, mesmo valor, R$ 135,95. E o seguro, aqui um carro com menos de 10 anos de uso, ficou em R$ 1.944,85, representando 5% da tabela FIPE. Total dos custos anuais diluídos por mês, R$ 303,06. Peças, começando aqui pelas pastilhas de freio, R$ 149,00 para 30 mil quilômetros. Discos de freio par, R$ 443,00 para 60 mil quilômetros. Velas, R$ 308,00, porém aqui no manual do Etios fala que essas velas podem ser trocadas com 100 mil quilômetros ou 140 meses, o que ocorrer primeiro. Essas velas têm uma durabilidade bem maior, apesar de serem mais caras, diluindo isso aqui por mês deu um custo de R$ 3,34. Comparado, por exemplo, com o que eu falei anteriormente, o Palio, né? Velas a R$ 103,00, mas para 30 mil quilômetros apenas. Então o custo lá médio mensal foi de R$ 3,72, ou seja, as velas do Etios são mais caras, mas diluindo isso aqui no mês dá praticamente o mesmo custo. Então pode assustar ali na troca, né? Se você precisar trocar, cair na quilometragem ou no tempo para você trocar, mas vão durar muito tempo também. Pneus aqui para 30 mil quilômetros, medidas 1756514, também Continental, R$ 1.436. Óleo de motor, recomendação lá do manual também do Toyota, uma troca por ano ou a cada 10 mil quilômetros. Especificação aqui de viscosidade, 5W30, e esse motor pega 2,9 litros com a troca do filtro. Então cotei 3 litros de um Acedelco sintético por R$ 162,00. Custo diluído por mês de R$ 17,55. Correia de acessórios, Gates, para 30 mil quilômetros, R$ 129,00. E esse carro utiliza corrente de distribuição e manutenção a menos para você se preocupar. Pulando aqui então para os filtros, cotei todos da MAHLE. Primeiro, filtro de ar, R$ 36,00. A troca lá é recomendada a cada 4 anos ou 40 mil quilômetros. Então um filtro que dura bastante também. Custo diluído por mês ficou em 98 centavos, bem baixo. Filtro de óleo, mesma recomendação do óleo de motor, né? Uma troca por ano a cada 10 mil quilômetros. E esse filtro custa R$ 27,00. Filtro de combustível também, uma troca por ano a cada 10 mil quilômetros. E ele é bem barato, R$ 13,00. Filtro de cabine, aqui já não tem recomendação no manual do proprietário, então sugiro uma troca a cada 6 meses. E esse filtro ele custa R$ 31,00. Amortecedores, os 4 da Monroe ou Spectrum, pressurizados a gás, para 80 mil quilômetros, R$ 1.250. Chegando assim num custo total mensal aqui para o Etios de R$ 118,18 com peças, mais mão de obra de R$ 39,39. Falando de custos com combustível, é um carro até relativamente econômico, 12,5 km por litro na cidade e 13 na estrada. Média geral de 12,75 km por litro, o que dá um custo médio mensal com combustível de R$ 406,99, mais o custo extra de R$ 200 aqui para eventualidades. Custo total do Etios, R$ 1.043,06, também bem próximo ao do Palio e outros carros que eu falei até o momento. E para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre trago um bônus, não é verdade? Então, preparei um veículo a mais aqui, bem interessante para essa lista. Vamos então para o nono da lista. Volkswagen Santana, isso mesmo, MI 2.08 válvulas a gasolina, câmbio manual, ano 2000, tabela FIPE R$ 16.378. Para você que quer um carro com preço um pouco mais acessível, mas ainda precisa de espaço interno, bom porta-malas, quer um sedã médio. Então, custo total médio aqui mensal na aquisição, R$ 14,83.
Custos anuais de documentação. O IPVA, R$ 655,12. Lembrando que o IPVA também varia muito dependendo do estado. Tem estado que esse carro nem paga IPVA mais. Então, você poderia até tirar esse custo aqui desse somatório. Mas tem estados aqui como Minas Gerais que pagam aproximadamente esse valor aí por ano. Então, algo para ficar ligado. Taxa de licenciamento, valor também travado, R$ 135,95, assim como o seguro, R$ 1.440 por ano, R$ 120 por mês. Custo total anual com documentação, seguro e diluindo isso por mês, R$ 185,92. Peças, pastilha de freio, R$ 116 para 30 mil quilômetros. Discos de freio dianteiros, UPA, Fremax, R$ 271 para 60 mil quilômetros. Velas, as 4 da NGK, R$ 116 para 30 mil quilômetros. Pneus, medidas 195/60/14, encontrei aqui apenas uns importados, mas preços também na média, R$ 1.276 os 4 pneus, coloquei aqui também para 30 mil quilômetros. Óleo de motor, uma troca a cada 6 meses, ficaram em R$ 124, porque esse motor pega 3,5 litros com a troca do filtro, então cotei 4 litros de um Castrol GTX Mineral 20W50. Correia de acessórios da Gates, sem o tensor, que é só a correia, R$ 95 para 30 mil quilômetros. Já o kit de correia dentada com tensor também da Gates, para 30 mil quilômetros também, R$ 156. Filtros todos da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 30 para 15 mil quilômetros, filtro de óleo, R$ 40 a cada 6 meses, e o filtro de combustível, R$ 25 para 15 mil quilômetros, porque esse carro não utiliza filtro de cabine, não veio com o filtro do ar-condicionado de fábrica, então um custo também que eu não vou incluir aqui. Amortecedores, coloquei os 4 aqui da COFAP, modelo Turbogás, para 80 mil quilômetros, R$ 1.454. Tendo assim um custo médio mensal com peças de R$ 119,41, mais mão de obra de R$ 39,80 por mês. Consumo de combustível, média de 9,1 km por litro na cidade e 3,5 na estrada, tendo assim uma média geral global de 11,3 km por litro, o que dá um custo total médio mensal de R$ 459,22, mais R$ 200 de custos extras. O Santana vai te dar um custo total médio mensal de R$ 979,37. Então me diga você, que tem um salário fixo aí em torno de R$ 2.000 por mês, dá para encaixar um carro desse aí no seu orçamento? Deixa pra gente nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, é o primeiro que eu faço nesse formato, deixe também nos comentários, deixe seu feedback. Se esse vídeo tiver um bom engajamento e a galera gostar mesmo, posso trazer vários outros nesse formato, em várias outras faixas de preço, várias outras faixas de salários. E também aqui ao final eu vou deixar uma playlist com vários outros vídeos aqui do canal, com mais informações interessantes sobre aquele carro que você está pensando em comprar. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.